Então, a falar sobre o livro de Provérbios, que a gente havia começado no vídeo passado, da Bíblia Thompson, que é essa Bíblia aqui que nós estamos discorrendo. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia muito famosa dentro do espectro de Bíblias gospels, né? Ela não é uma Bíblia católica, apesar de eu ser católica, mas é uma Bíblia que tem conteúdo muito interessante. Acredito eu que dentro das Bíblias protestantes, ela é a mais. Eles falam que existem Bíblias que são mais completas, que têm uma tradução e um conteúdo mais significativo. Me parece que essa aqui é uma das melhores Bíblias que existem dentro desse espectro de Bíblias protestantes. Bíblias que têm uma tradução muito diferente da católica. A católica tem uma tradução mais voltada para o público católico, ou seja, aquela tradução onde a linguagem ela tem um significado e vamos dizer assim, um conteúdo muito mais próprio, muito mais característico para quem é dentro, para quem é frequentador da Igreja Católica. E às vezes alguém pode achar que não dá diferença em termos de interpretação, mas dá. A diferença é o que a gente vai ver então aqui agora. Então a gente vai continuar a discorrer sobre o livro de Provérbios, um livro muito interessante da Bíblia. Vamos lá. Continuando então aqui onde nós paramos. E a gente vai conseguir terminar então o livro hoje. Não te vanglories do dia de amanhã, pois não sabes o que produzirá o dia. Louve-te o estranho, mas não a tua boca, o estrangeiro, mas não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também, mas a provocação do insensato é mais pesada do que ambas. Cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode parar na presença da inveja? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. O óleo e o perfume alegram o coração, a doçura do amigo vem do seu conselho. Não abandones o teu amigo nem o amigo do teu pai. Não entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Mas vale o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu tenha alguma coisa que responder àquele que me afronta. O prudente vê o mal e se esconde, mas o simples prossegue e sofre as consequências. Tira a roupa aquele que fica por fiador do estranho. Toma por penhor daquele que dá garantia a uma mulher adúltera. Se alguém vem disser ao seu vizinho em alta voz de madrugada, por maldição isso lhe será contado. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher briguenta são semelhantes. Contê-la é como conter o vento ou segurar o óleo com a mão. Como ferro com o ferro se afia, assim faz o homem ao seu amigo. O que cuida da figueira comerá do seu fruto. O que zela pelo seu senhor será honrado. Como a água reflete o rosto, assim o coração do homem reflete quem ele é. O inferno e a perdição nunca se fartam. Os olhos do homem nunca se satisfazem. O crisol é para a prata, o forno para o ouro, mas o homem é provado pelos louvores que recebe. Ainda que pisasses o tolo como grãos no pilão, não seria dele a sua insensatez. Procura conhecer os estados das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos. As ovelhas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido, aparecem os renovos, e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te proverão vestes, e os bodes o preço do campo. Haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas. Então aqui fala que, na verdade, é importante você não se vangloriar do dia de amanhã, porque você não conhece o dia de amanhã. O amanhã a Deus pertence, é um ditado muito antigo, né? Amanhã a Deus pertence. Então, não adianta você querer ficar se vangloriando ou querer ficar achando que o amanhã está tudo certo com ele, que você não vai ter nada de importante para fazer, que tudo está garantido. Não é assim. O amanhã ele não tem nenhuma garantia. O amanhã é incerto, ele é duvidoso. Então, é importante que você entenda que é melhor você viver bem o dia de hoje, melhor você viver bem, viver com consciência, viver de uma maneira sóbria, de uma maneira consciente o dia de hoje. E nunca louvar, nunca deixe que outra pessoa te louve. Na verdade, você precisa aprender que melhor que não você, ou melhor, não você se louve.
Não você conte vantagens sobre você, mas que seja outra pessoa que o faça. Não faz sentido você querer as glórias para você mesmo. É sempre importante outra pessoa te elogiar. Eu sempre aprendi isso desde que eu me entendo por gente. Nunca, eu lembro isso assim, é algo que ficou gravado na minha lembrança, né? Nunca, eu me lembro, por exemplo, quando eu estava em contato, vamos supor, com alguém ali, às vezes, não sei, na escola, algum lugar assim, nunca eu acabava me elogiando. Isso nunca foi uma coisa correta, né? Você querer se vangloriar, você querer se elogiar, né? Nunca foi algo legal, nunca foi bonito, nunca foi algo ético, nunca foi algo que seja louvável. Você querer se elogiar, né? Isso não, dentro até do ponto de vista da ética, né, da etiqueta, tal, nunca é legal a pessoa querer ficar se elogiando. É a pessoa falar, nossa, olha como que a minha roupa é bonita, olha como que o meu cabelo é bonito, olha, você viu que eu cortei o meu cabelo, você viu que eu pintei o meu cabelo, você viu que eu comprei uma roupa nova, você viu que eu comprei. Não, você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso. Tem que deixar que outra pessoa te elogie, que outra pessoa fale, nossa, olha que bonito que tá, que você cortou o cabelo, né? Você pintou o cabelo, você comprou uma roupa nova. O outro é que tem que te elogiar, não é você que tem que se elogiar. Eu lembro que isso é algo que era muito comum. Quando eu era criança, adolescente, eu lembro que isso, essa coisa de você não se elogiar, é algo muito comum, era você esperar que outra pessoa o fizesse. E isso é algo que deve ser vivido ainda, né? A Bíblia, como eu falei, é um livro que ela é um verdadeiro manual. Às vezes, até por coisas simples que a gente esquece, coisas que a gente até viveu e às vezes, com o tempo, isso acabou sendo esquecido, isso acabou sendo eliminado da nossa memória. Mas a Bíblia é um livro eterno, é um livro que não muda. Então a gente não pode ignorar o que está escrito aqui na Bíblia, né? E aqui fala também que a provocação do insensato, que a questão da inveja, a questão da, da maldade, né? Que aquela pessoa prudente, ela vê o mal e ela se esconde. A prudência é um conceito muito controverso, porque às vezes a pessoa que é prudente, aqui está falando, ela vê o mal e se esconde. Então vamos supor, às vezes você tem medo de alguma coisa, medo de cachorro. Eu tenho, por exemplo, medo de sapo, medo de cachorro. Você sabe que em determinado lugar tem esse tipo de animal e você, numa dessas, você precisa ir. Por exemplo, lugares que você sabe que vai ter algo que você não gosta. Eu disse, às vezes, vou dar um exemplo muito concreto. Na praia é muito comum ter sapo, ter animais que você não gostaria de ver. Eu não gostaria, e já vi muitas vezes. Já vi sapos, já vi rãs, já vi animais que me provocam asco, que eu não gosto. E eu, nesse caso, me comportaria como uma pessoa prudente. Ah, eu não vou porque eu sei que lá tem, então eu não vou, exatamente porque eu sei que lá na praia tem sapo. Fico em casa. A pessoa que é simples, ela vai e sofre as consequências. Não é que ela fica acovardada diante de uma coisa que é má, uma coisa que ela não gosta, uma coisa que causa medo para ela. A pessoa que ela é simples, ela não vai ter medo das consequências. Ela enfrenta. Então é importante a gente ser uma pessoa corajosa. A gente aqui pode aprender a ser uma pessoa corajosa, a ser uma pessoa que tenha coragem, que não seja assim tímida, né? Não seja, vamos supor assim, não fique com receio dos outros, porque o inferno são os outros, no sentido de que às vezes essa questão do medo é algo muito subjetivo, que às vezes você acha que você tem que enfrentar o medo. Você, por exemplo, eu acredito, na minha opinião, até discordando um pouco do que está escrito aqui. Aqui vai uma opinião minha, né? Eu acredito assim, que se você tem medo, vamos supor, de cachorro, eu morro de medo de cachorro, desde que eu me entendo por gente, eu tenho esse medo. E você sabe que em determinado lugar tem cachorro, seja numa casa de alguém que você vai, seja num lugar que você sabe que tem, na rua tem muitos também. Ah, eu vou enfrentar do mesmo jeito. E depois você acaba sendo mordido. De quem que é a culpa? É do cachorro? Não é. Porque aí que eu discordo um pouco do que está escrito. Porque você sabia que ali tinha o cachorro, então a culpa é tua.
culpa não é do cachorro, entendeu? Então, aqui, esse conceito que a Bíblia coloca é muito controverso. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como o leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas pela virtude de homens prudentes e entendidos, ela continuará. O homem pobre que oprime aos pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Os que abandonam a lei louvam os ímpios, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que os buscam ao Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho entendido, mas o companheiro dos comilões envergonha o seu pai. O que aumenta os seus bens com juros altos, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que abriu. Mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o esquadrinha. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, escondem-se os homens. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração irá cair no mal. Como o leão que ruge, ou urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe que tem falta de entendimento multiplica as opressões, mas o que odeia a avareza prolongará os seus dias. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda retamente se salvará, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que segue a ocioso se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Fazer acepção de pessoas não é bom. Contudo, até por um bocado de pão o homem transgredirá. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza o aguarda. O que te repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que bajula com a língua. O que rouba ao seu pai ou à sua mãe e diz: não é errado, companheira do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que dele esconde os olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Então aqui fala, né, o quão errado é nós sermos assim pessoas avarentas, né, pessoas que enriquecem de maneira ilícita, pessoas que fazem acepção de pessoas, pessoas que não é bom, não é bom. Tem pessoas que fazem acepção. Às vezes a pessoa não vai com a cara daquela pessoa e ela discrimina, às vezes pela cor da pele, negros são muito discriminados, pessoas às vezes com algum tipo de problema, né? Elas são muitas vezes ignoradas, são desprezadas pelos outros. Isso é totalmente errado, né? Não se pode fazer acepção de pessoas, né? Não se pode também, às vezes, você entender os ímpios, né? Os ímpios são homens, eles, vamos por assim, eles realmente acabam oprimindo, eles acabam fazendo mal para os outros. Aquela pessoa ímpia, aquela pessoa que só pensa em si mesmo, que domina, são tiranos sobre pessoas pobres. Essas pessoas são amaldiçoadas e também aquelas pessoas que não ajudam os pobres, né? Não ajudar os pobres é um erro muito grande. Porque os pobres, Javé é o Deus dos pobres. Javé não é o Deus dos ricos. Quem insiste no erro, depois de repreendido muitas vezes, será destruído de repente, sem que haja cura. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Pela justiça o rei estabelece a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. O homem que bajula o seu próximo arma uma rede aos seus pés. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Informa-se o justo das causas dos pobres, mas o ímpio não quer saber disso.
Os homens zombadores tumultuam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo quer se perturbe quer se ira não terá descanso. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os retos procuram o seu bem. O tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O governador que dá atenção às palavras mentirosas descobrirá que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o opressor têm isto em comum: o Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará seu trono para sempre. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Disciplina o seu filho e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas bem-aventurado é o que guarda a lei. O servo não se corrigirá com meras palavras. Ainda que entenda, não obedecerá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança para o tolo do que para ele. Aquele que adula o seu servo desde a meninice, no fim o terá por filho. O homem iracundo levanta contendas, e furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão é o seu próprio inimigo. Mesmo sob juramento, nada denuncia. O temor do homem virá a ser laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor do príncipe, mas é do Senhor que o homem recebe justiça. O ímpio é abominação para os justos, o reto é abominação para os ímpios. Então aqui fala que a justiça, né? Você ser uma pessoa fiel a Deus, ser fiel à lei, não perseguir o inocente, não perseguir os justos, ser uma pessoa correta, uma pessoa que não fica sendo ignorante, não age como os perversos, não age como as pessoas que não fazem, as pessoas do mal mesmo, as pessoas que se fiam na sua própria maldade, as pessoas que não confiam em Deus, as pessoas ímpias, porque o ímpio é aquele que se opõe a Deus. Se você não segue os conselhos dos ímpios, se você faz o bem, se você teme a Deus, se você segue a lei de Deus, você está no caminho certo. Bom, pessoal, então nós já estamos terminando o livro, né, aqui de Provérbios. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Nós estamos aqui realmente terminando. Já acredito eu que só falta pouco mesmo, e aí a gente termina então o livro de Provérbios hoje, que é um livro muito interessante, né? Palavras de Agur. Palavras de Agur, filho de Jaqué de Massá, este homem de Seitiel e Aucá. Na verdade que eu sou mais bruto que todos, não tenho o entendimento do homem. Não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual o nome de seu filho? Conte-me se é que o sabes. Toda a palavra de Deus é perfeita. Escudo ele é para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço, Senhor, não as negues a mim antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, mas dá-me só o pão que me é necessário. Para que de fato eu não te negue e diga quem é o Senhor. O empobrecendo não venha furtar e profane o nome de Deus. Não calunies o servo diante do seu senhor, para que não te amaldiçoe e fiques culpado. A gente que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. A gente que é pura aos seus próprios olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. A gente cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. A gente cujos dentes são espadas e cujo queixo é como faca, para se consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dada. Há três coisas que nunca se fartam, quatro que nunca dizem, basta. A sepultura, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Corvos do vale arrancarão os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe. Filhotes da águia os comerão. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Há quatro que não conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra no penhasco, o caminho do navio no meio do mar, o caminho do homem com uma virgem. É o caminho da mulher adúltera. Come limpa a boca e diz: não cometi maldade. Por três coisas se tumultua a terra.
a quarta não a pode suportar. O escravo quando reina, o tolo quando farta de pão, a mulher desdenhada quando se casa e serva quando fica herdeira da sua senhora. Há quatro coisas na terra que, embora pequenas, são extremamente sábias. As formigas, criaturas sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos, criaturas de pequeno poder, que contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos, que mesmo não tendo rei, saem todos e em bando se repartem. A lagartixa que se apanha com as mãos e que contudo anda nos palácios dos reis. Há três coisas que têm passo elegante, quatro que se movem com imponência. O leão mais forte entre os animais, que não torna atrás por ninguém. O galo emproado, o bode o rei à frente do seu exército. Se procedestes loucamente, exaltando-te aos planejastes o mal, põe a mão na boca, como o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue. Assim o espremer da ira produz contendas. Então, aqui é importante, a palavra de Deus, ela é uma espada para nós, né? Aqui fala que a gente tem que realmente que ter esse tipo de conselho, conselhos bíblicos, conselhos que nos edificam, não seguir os conselhos dos homens, os conselhos das pessoas do mundo. Essas pessoas, elas não têm conselhos bons para nos dar. Provérbios do rei Lemuel. Palavras do rei Lemuel, rei de Massá. A exortação que lhe deu a sua mãe. Que direi, filho meu? Que direi, ó filho do meu ventre? Que direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e levem todos os aflitos dos seus direitos. Dai bebida forte ao que esperecem, e vinho aos que de espírito amargo, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho e não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mudo, do direito de todos que se acham desamparados. Abre a tua boca, julga retamente, defende os direitos dos pobres e necessitados. Olha que bonito, né, o que está escrito aqui. Que, na verdade, a gente precisa entender que nós devemos nunca nos afastar, nunca fazer a vontade, como eu falei, nunca você deve se acreditar que o caminho da maldade, o caminho do pecado, o caminho do adultério, o caminho da fornicação, aquilo que faz mal para você, aquilo que traz problemas, traz culpa para você, isso você deve se afastar. Porque, na verdade, só Deus é que dá o sentido para você. Só Deus é que realmente vai te ajudar quando você precisar. Não são as pessoas que vão te ajudar. Quando você estiver precisando de ajuda, precisando de um amigo, precisando de um conselho, você tem que buscar em Deus a resposta, não nos homens, né? E ajudar as pessoas também, ajudar aquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas que precisam de ajuda. Mulher virtuosa. Então você precisa atender aos direitos dos necessitados, daquelas pessoas que estão na sarjeta, que estão precisando de ajuda. Mulher virtuosa, quem achará? O teu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido confia nela e ele não faltam riquezas. Ela lhe faz bem, não faz mal todos os dias da sua vida. Busca lã em linho e trabalha com mãos hábeis. Como os navios mercantes, ela de longe traz o seu pão. Anda de noite e se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade, adquire e planta uma vinha com fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus pés. Prova que vê que é boa a sua mercadoria. E sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, as palmas das mãos pegam na roca. Abre os braços às mãos pobres, estende as mãos aos necessitados. Não teme por sua neve, pois toda a sua casa anda vestida de lã. Então, na verdade, é aquilo que eu falei realmente anteriormente. Faz para si cobertas de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Seu marido é respeitado nas portas da cidade, quando se assentam com os anciãos da terra. As roupas de linho fino e as vende, e fornece cintas aos mercadores. Força e dignidade são seus vestidos. Ri-se nos dias do futuro. Abre a boca com sabedoria, instrução fiel está na sua língua. Administra bem a sua casa e não dá lugar à preguiça. Levantam-se os seus filhos e chamam-lhe bem-aventurada. O seu marido também a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu toda superior. Enganosa beleza e passageira formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Quem ela recebe do fruto das suas mãos e seja elogiada nas portas das cidades por suas obras. Então, na verdade, é que fala aqui a beleza é enganosa, a vaidade é enganosa, mas o temor a Deus não é enganoso.
Às vezes o mundo tenta te enganar, o mundo tenta falar para você que você é feia, que você tem uma roupa feia, que você tem um cabelo feio, que você tem um jeito feio de ser, né? Só que isso é mentira, porque o que importa é a virtude. A virtude que é o que valoriza a pessoa. O que traz a valorização para a pessoa não são as roupas que ela tem, não é a fama que ela tem, não é a riqueza que ela tem. O que dá sentido para a pessoa é a virtude que ela tem. É isso que a Bíblia pregou aqui para nós. Muito obrigada a todos pela atenção, né? Então era isso que nós tínhamos para falar sobre esse livro de Provérbios, né? Um livro muito interessante, né? Muito aproveito muito assim inteligente da Bíblia Sagrada. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.